Nesse vídeo eu vou te passar as 5 estratégias mais importantes que você precisa incluir agora nos seus estudos para o Enem 2024, se você quiser garantir a sua aprovação. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas sem mais enrolação, bora começar com a nossa primeira estratégia. E ela eu acredito que é assim uma das mais fundamentais, porque literalmente vai envolver o fundamento dos seus estudos para o Enem, que é o seu cronograma. Você precisa ter um cronograma de estudos que se adapte à sua realidade e ao que você precisa. Ah, Duda, mas como assim? Não adianta você pegar um cronograma de estudos pronto, que foi previsto para alguém que pode estudar 8 horas por dia, se você só pode dedicar 4 horas do seu dia aos seus estudos para o Enem. Também, a maioria desses cronogramas que já vem prontos, que normalmente a gente encontra na internet e etc., eles são divididos ali igualmente para cada uma das áreas do conhecimento do Enem. Mas, se você tem mais dificuldade em uma área do conhecimento e não na outra, não faz mais sentido que você estude mais essa área do conhecimento do que a que você tem mais facilidade? Por exemplo, se eu tenho mais dificuldade em ciências da natureza, nossa senhora, química e física, eu sou assim, um horror, preciso melhorar nessas matérias, tenho muito mais dificuldade nelas, só que eu sou uma pessoa que assim tem muita facilidade com gramática, com literatura, então que eu consigo me virar melhor ali na área de linguagens. Faz mais sentido que eu dedique mais tempo dos meus estudos a química e física, para eu conseguir ter uma nota boa também em ciências da natureza, do que eu ficar focando a mesma coisa, tanto no que eu tenho facilidade, quanto no que eu tenho dificuldade. O seu cronograma de estudos, ele precisa te ajudar e ser o seu melhor amigo nesse processo, e não o contrário. Não você ficar sempre correndo contra o tempo para tentar cumprir com um cronograma que não faz sentido para você. E eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei a estudar para o Enem 2020, eu peguei um cronograma pronto e ele tinha muitas horas de estudo por dia e eu era uma pessoa que estudava em tempo integral no ensino médio. Então assim, eu acabava sempre tentando correr com aquele cronograma para conseguir ficar em dia, mas eu nunca conseguia. E isso me dava um sentimento assim de angústia, de meu Deus, eu tô atrasada, eu deveria estar estudando mais, e eu acabava dividindo o meu tempo igualmente entre as matérias, coisa que eu sempre tive muito mais dificuldade em matemática e ciência da natureza. Mas às vezes eu via que eu passava, por exemplo, 2 dias do meu cronograma estudando história e geografia, que eram matérias que eu tinha mais facilidade. E isso complicou demais a minha vida no começo. Então é importante que você já comece os seus estudos tendo um cronograma que vai te ajudar. E para não ter problema com o seu cronograma de estudos, eu tenho uma solução ótima, que é a Filad. O cursinho online da Filad basicamente vai te oferecer um cronograma de estudos personalizado que vai ser montado junto com o seu orientador, ou seja, uma pessoa que já está nesse meio, que tem mais experiência e que vai conseguir te auxiliar a montar o seu cronograma de estudos ideal, que vai se adaptar a quantas horas por dia você tem para dedicar para o Enem, a fortalecer as suas fraquezas, mas não se esquecendo sempre de ir aprimorando as suas qualidades. Então essa questão de tem mais facilidade nessa área e mais dificuldade na outra, e o cronograma vai ser literalmente o que você precisa para conseguir alcançar o seu objetivo, que é a sua aprovação no Enem. Nossa segunda estratégia é: dê o valor que a redação do Enem merece. Gente, a redação é a única área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 a 1000. Então, se você conseguir tirar uma nota boa na redação, a sua média vai lá pra cima. E eu costumo falar muito aqui no canal que a redação do Enem é treino. Quanto mais redações você for escrevendo, mais textos, mais argumentos você vai usando e mais craque você vai ficando. Com o tempo fica até mais fácil de você conseguir desenvolver redações. Então, escreva redações de treinamento e sempre vai mandando elas para as correções, porque é por meio da correção de redação que você vai conseguir entender: olha, eu preciso melhorar esse ponto, eu tô conseguindo construir uma proposta de intervenção muito boa, então eu vou seguir por esse caminho, e assim você vai adaptando e melhorando cada vez mais o seu texto. Quanto mais redações de treinamento você for escrevendo também, mais fácil vai ser de você chegar lá em novembro, no dia da prova do Enem, e conseguir escrever sobre qualquer tema que eles te propuserem. Isso, mais uma vez, você consegue treinando, escrevendo redações de treinamento, mandando elas para as correções e aprimorando cada vez mais os seus textos. Então, isso aqui não tá tão bom, preciso mudar. Ou então, isso daqui tá muito bom, vou me aprofundar melhor nessa parte do texto, então, que é o que o meu corretor de redação disse.
E mais uma vez, a Filade te dá créditos de correção de redação ilimitados. Então você vai conseguir dar a importância que essa área do conhecimento do Enem merece. Mais uma vez, quanto mais redações você for mandando, mais feedback você vai recebendo e melhor você vai ficando na redação do Enem. Não se esqueçam que a redação do Enem é uma área do conhecimento indispensável e que vocês precisam mandar bem. E com isso a Filade vai conseguir te ajudar. Nossa terceira estratégia que você precisa aplicar se quiser ser aprovado no Enem 2024 vai falar que a gente tem que colocar a prática nos nossos estudos desde o início. E com isso eu quero dizer fazer redações, então realmente ir lá na prática de escrever as redações do Enem, mas também fazer simulados e resolver provas antigas. Por quê? É importante que você se prepare porque realmente vai te esperar lá no domingo de prova do Enem em novembro, que é resolver questões. Então não adianta de nada você ficar assistindo videoaula atrás de videoaula, fazendo resumos super completos, se você não coloca sua mão na massa e resolve questões, que é o que você realmente vai precisar fazer no dia da prova do Enem. Então o que eu recomendo para vocês é já incluir os simulados e as provas antigas desde o início dos seus estudos. Agora vamos estipular uma frequência de a cada 15 dias eu vou escolher ou fazer um simulado ou pegar uma prova antiga do Enem para resolver. Conforme o Enem 2024 for se aproximando, a gente vai aumentando essa frequência até o momento que você já estiver conseguindo ali fazer umas 2 provas por semana. E vai ficar tão natural, gente, com o passar do tempo, o nosso corpo também vai se acostumando, porque o Enem é uma prova de resistência, são muitas questões, 5 horas de prova não é brincadeira. E nisso a Filade também pode ser a sua parceira, porque você vai ter acesso a simulados ilimitados modelo Enem e com correção TRI. Ah, Duda, mas o que é correção TRI? Basicamente, a TRI é o método que o Enem vai usar para corrigir a sua prova. A Filade usa esse mesmo método, então depois que você termina o seu simulado, dependendo do seu número de acertos, eles vão te dar uma nota simulada. Então, olha, se você acertasse esse tanto de questões no Enem, a sua nota seria mais ou menos essa daqui. Então, você já consegue também se situar em como você está. Se você está indo bem numa área do conhecimento, ou então se é melhor você dedicar mais tempo dos seus estudos para se aprimorar nela. Inclusive, tem até um simulado diagnóstico quando você assina o cursinho para entender de fato essa questão das suas fraquezas e dos seus pontos fortes. Então, o que você precisa estudar mais, o que você já está sabendo ali para conseguir incluir no seu cronograma. Então, simulado, prova antiga do Enem é com a Filade. A nossa quarta estratégia vai falar para você acompanhar aulas que façam sentido e que realmente te ajudem a aprender e evoluir. E com isso eu quero dizer, professores que tenham uma didática boa e que batam ali com o tipo de didática que você aprende mais. Então, dessa forma que eu acabo aprendendo mais. Então, você precisa localizar quais são essas aulas. Não adianta também ficar assistindo aquela aula de 2 horas para no final você não lembrar nem 1/3 do que foi falado no início. Então, as aulas têm que ter uma boa progressão ali entre os assuntos e tem que ser uma videoaula que te prende, sabe? Que você realmente vai sair dali sentindo que você aprendeu alguma coisa, porque não tem nada pior do que você perder ali 2 horas da sua vida, depois acabar a aula e ficar, tá, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ou então você resolve os exercícios e vê que não tá conseguindo acertar e descobre que no fim não absorveu nada daquele conteúdo. É muito importante também que você tenha uma boa rede de apoio. Então, se surgir uma dúvida, a quem você vai recorrer? Mentorias e tirar dúvidas são sempre muito bem-vindos. Até porque, gente, dica de amiga. Se você tá com muita dúvida num assunto, se você tá com muita dificuldade em alguma área do conhecimento, não deixa passar, não deixa para depois, porque isso vira uma bola de neve. De repente você tem muita dificuldade em matemática básica, mas aí você fala, não, que vergonha, essa altura do campeonato eu não sei matemática básica, e de repente não pergunta, não tenta aprender, isso vira uma bola de neve, porque se você não sabe o básico, você não consegue acertar o que é mais complexo. Então, se tiverem dúvidas, se tiverem dificuldades em alguma matéria específica ou alguma área do conhecimento, sempre tenham alguém para tirar essa dúvida, alguém para te ajudar e alguém a quem recorrer, porque isso vai fazer uma grande diferença. Na Filade, você tem tirar dúvidas ilimitado pelo WhatsApp. Então, nossa, eu tô fazendo aqui uma lição e surgiu uma dúvida em tal pergunta. O que eu faço? Vou lá, mando uma mensagem no WhatsApp e a minha dúvida vai ser respondida. Então isso vai ajudar demais. E outra coisa, mentoria individual de redação. Gente, mais uma vez eu batendo na tecla de que é muito importante que vocês deem o valor que a redação do Enem tem e que vocês dediquem grande parte do tempo dos estudos para a redação.
No caso, com a Filade, você vai ter uma mentoria individual que vai te ajudar a evoluir, vai apontar os seus erros, os seus acertos e vai acompanhar ali a sua progressão entre as redações. Então, ter essa rede de apoio toda vai fazer uma diferença enorme lá no final do ano na sua aprovação. Por fim, a nossa quinta estratégia, e eu ouso dizer que essa daqui é, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes, que é não se cobre excessivamente. Sim, você precisa estudar, você precisa dar tudo de si, mas você ainda é só um ser humano e precisa cuidar de você mesmo nesse processo de se preparar para o Enem. Porque é óbvio que se você não estiver bem, os seus estudos para o vestibular também não vão estar bem. Então, nesse processo, faz atividade física, tenha um hobby que você gosta, de repente, faça coisas que te façam feliz e que você consiga espairecer um pouco a cabeça e as ideias, porque você precisa estar bem aqui para conseguir levar os seus estudos de uma maneira saudável e que você vai estar sempre progredindo, aprendendo mais, aumentando a nota. Você precisa ser sempre realista com as suas metas de estudo. Então, se for assinar um cursinho online, assina um que realmente se preocupa com você, que não queira só metas, sabe? Notas cada vez mais altas e etc. Mas que se lembre que você ainda é só um estudante, ainda é só um ser humano, não é uma máquina de estudos e que tudo na vida precisa ter equilíbrio e precisa ter os dois lados. E mais uma vez, com isso, a Filade também vai conseguir te ajudar. Eu sinto que a Filade é um cursinho muito humano, sabe? Então que sim, você vai ter muitas funcionalidades, você vai ter o seu cronograma, vai ter os simulados, vai ter as redações, vai ter todo aquele apoio ali que você precisa, mas sempre levando em consideração que precisa ter esse equilíbrio. Então você precisa estudar, precisa fazer as suas coisas, precisa evoluir cada vez mais os seus estudos, mas que também existem outras coisas, que você precisa viver a sua vida e fazer coisas que te deixem feliz e motivado, porque dessa forma você consegue equilibrar as coisas e se você tá bem aqui, você vai estar bem aqui também. Então o seu cursinho precisa ser o seu aliado e não tá contra você e sempre cobrando mais resultados e mais metas e assim em diante. Você precisa de um cursinho que entenda que no final do dia você ainda é só um ser humano. E se nesse momento você tá se perguntando, meu Deus, Duda, mas é muita coisa para pensar, muita coisa para organizar, como é que eu dou conta de fazer tudo isso sozinho? E você não precisa fazer nada disso sozinho. Como eu disse, todas as 5 estratégias que a gente conversou nesse vídeo, vocês conseguem com a Filade. A Filade está lá para ser a sua melhor amiga e te ajudar nesse processo até você conseguir a sua aprovação no Enem 2024. Então eu vou deixar o link para vocês conhecerem a plataforma e o nosso cupom de desconto, tanto aqui na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se ajudou, não esquece de deixar o seu like, que faz o YouTube entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho caso você ainda não seja inscrito, para ter certeza que não vai perder nenhum dos outros conteúdos sobre Enem, Sisu, ProUni, vestibulares no geral, vida universitária. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, também não esquece de me seguir por lá. Muito obrigada para você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!